A partir de agora na Rádio Clube, Medicina e Saúde. Um programa destinado ao seu bem-estar físico e mental. Informações atuais e diferenciadas sobre os avanços em medicina e saúde através de conteúdos de qualidade. Conheça estudos e tecnologias que trazem descobertas sobre o corpo humano, doenças e qualidade de vida. Medicina e Saúde. Olá, bom dia! Como é que você está nessa manhã linda e gostosa de sábado, hoje, dia 24 de maio de 2025? A temperatura é na casa dos 19 graus e não tem previsão de chuvas. E estamos no ar com mais um Medicina e Saúde. Saudade de estar de volta aqui nessa bancada aos sábados e em especial com essa equipe maravilhosa que a gente tem aqui e com o patrocínio também da CIOP, que é um centro integrado de oncologia do oeste do Paraná. É uma clínica especializada na prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Realiza também infusão clínica, através de abordagem multidisciplinar e de uma equipe médica qualificada que realiza consultas e procedimentos e diagnóstico. Está localizada na Rua Tarobá, 526, esquina com Bartolomeu de Gusmão, 395, aqui no centro de Foz do Iguaçu. Para você agendar a sua consulta, é só chamar no WhatsApp, no 45 998220022. É isso aí. Não pegou o número, não fica preocupado, porque depois no decorrer da entrevista a gente fala mais umas vezes aqui também para situar bem você, e também a gente vai deixar no rodapé da nossa entrevista, que depois sobe lá para o portal de notícias, vai para as nossas redes sociais e também para o nosso YouTube. Você que está em nossa companhia no bom e velho radinho, né, está no seu automóvel, você que está na sua casa, no seu trabalho, muito obrigada por nos permitir fazer parte da sua manhã de sábado com uma manhã tão informativa e tão linda. Antes de falar do doutor que vai conversar com a gente aqui, ela está de volta nesta bancada. Mônica Nasser estava de férias. Bom dia, tudo Bom bem? Dia. Seja bem-vinda. Tava com saudade também de vocês aqui. Ai, Saudade, claro, Medicina e Saúde. E esse sabadão maravilhoso começando. E olha, teve um monte de pergunta ao longo da semana para esse entrevistado aqui, sobre esse tema que tem muita curiosidade. Diga-se de bem passagem e de verdade que a Mônica estava de férias híbridas, né? Como é que é férias híbridas? Meio online, meio aqui. Não, hoje não tem mais. Com a tecnologia, você tá, né? Você tá em todos os lugares, você tá junto, tá perto. Exatamente. Vamos falar do nosso convidado? Vamos Quem lá. é o nosso convidado de hoje, Mônica? Pois olha, a gente vai conversar com o Dr. Fábio Ubrich. Ele é oncologista, a gente já conhece. Se você acompanha Medicina e Saúde, você já conhece. E aí ele é especialista em cirurgia de cabeça e pescoço. Doutor, seja muito bem-vindo. É uma satisfação conversar com o doutor de novo. Obrigado mais uma vez pelo convite para eu participar do programa. Bom dia, doutor Fábio. Que bom, que honra recebê-lo aqui. Nós já estávamos fuzilando o doutor antes de iniciar o programa. Perguntamos tudo antes. Mulherada, se acalme, porque o bate-papo é interessante, porque a gente vai falar de alguém, de algo que tem no nosso corpo. Eu falo muito dela. Meu cansaço é culpa dela, meu peso excessivo é culpa dela. Ela é que é o estrago na minha vida. Nós vamos falar da tireoide. Doutor, ela é esse bicho papão de verdade? Não. Ela não é a culpada. Nem sempre, né? Porque, na realidade, a tireoide, o que é? Uma glândula que fica localizada no pescoço, né? Uma glândula na forma de borboleta, fica localizada mais ou menos nessa região aqui do pescoço, né? Na frente da traqueia, que é a passagem do ar. E ela é responsável pelo metabolismo do corpo, né? É como se fosse um acelerador ou um desacelerador do corpo, né? Quando ela funciona mal, o corpo vai desacelerar. Se ela está funcionando a mais do que deveria, vai acelerar. Então, os sintomas que a grande maioria das pessoas na vida moderna tem hoje em dia, né? Cansaço, fadiga, ganho de peso, elas às vezes imputam a tireoide, né? Que na realidade são sintomas de um mau funcionamento da tireoide, que é o hipotireoidismo. Então, são sintomas muito subjetivos, né? Mas nem sempre a coitada é a culpada. Não, nem sempre. Né? Normalmente não. Hoje em dia a gente sabe que em torno de 15% das pessoas vão ter algum problema na tireoide. A doença mais comum é o hipotireoidismo, né, que é o mau funcionamento da tireoide.
E o hipotireoidismo, doutor, é uma doença autoimune, pode estar ligado ao câncer, pode desenvolver, porque a gente vai entrar na questão do câncer de tireoide, né? Ou não? Tem relação? Sim. Tem muita gente hoje que toma, né, T3, T4, medicamentos. Sim. A tireoidite é a maior causa do hipotireoidismo. É uma doença autoimune, assim, não se sabe muito bem a causa, mas são anticorpos do próprio organismo que atacam a tireoide e fazem ela evoluir para um mau funcionamento, né? Aí o tratamento é basicamente a reposição do hormônio tiroidiano, que é a levotiroxina, tá? E o hipotireoidismo é uma doença de fácil detecção, né? É um exame laboratorial, 2 exames na realidade, que é o TSH, que é o hormônio tiroestimulante, tirotrófico, que estimula a tireoide, e o T4 livre. Então, com esses 2 exames, você consegue fazer o diagnóstico de hipotireoidismo. Exame de sangue, né? Até lembrei do ALT Laboratórios, né? Que é parceiro da rádio, né, Clau? Exatamente. E teve aqui o Maurício falando sobre isso também, né? Exatamente. Olha só, a gente está com tanta vontade de falar sobre a tireoide que a gente não apresentou, né, devidamente o Dr. Fábio. Dr. Fábio, eu sei que o senhor já esteve outras vezes aqui, mas a nossa audiência sempre vai renovando, sempre tem gente ouvindo, e eu gostaria que o senhor contasse um pouco para a nossa audiência da sua formação, onde o senhor se formou, por que foi para essa área e especialmente quanto tempo está em Foz do Iguaçu. Bom, estou em Foz do Iguaçu em junho agora, 23 anos exatamente. É um iguaçuense. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu me formei, primeiro fiz faculdade em Curitiba, na Federal do Paraná, depois fiz cirurgia geral em São Paulo, na USP, no HC. Aí eu sempre me interessei desde a faculdade por oncologia, né, pelo tratamento do câncer. Então eu fui fazer cirurgia oncológica num hospital chamado AC Camargo, que é uma instituição de tratamento do câncer em São Paulo, bem famosa. E dentro da cirurgia oncológica eu ainda me subespecializei em cirurgia de cabeça e pescoço, né? Me encantei pela cirurgia de cabeça e pescoço, porque fazia um pouco de diferencial para quem tratava câncer, eram cirurgias mais complexas, reconstruções mais complexas. Então eu fui por essa área da cirurgia de cabeça e pescoço e me subespecializei nisso. Então, dentro da cirurgia oncológica, eu faço essa especialidade. Perfeito. E por que escolheu Foz do Iguaçu, doutor? Eu escolhi Foz do Iguaçu, na verdade, eu fui convidado para trabalhar no serviço de oncologia que estava surgindo aqui no hospital, na época Costa Cavalcante, agora o Hospital Itamed. Então, eu fui convidado por uma equipe que eu já conhecia de Curitiba. E eu vi aqui em Foz uma perspectiva muito boa de crescer dentro dessa área. Era um serviço que estava começando, então me encantei pela cidade, gosto muito da cidade e acho que as coisas evoluíram bem a partir daquela época. 20 e poucos anos é um tempo, né? Dá para fazer um balanço aí, doutor, antes da gente entrar na temática de novo desse avanço. A Clau sempre fala, né, do avanço em Foz do Iguaçu na questão da saúde e também na sua área, né, doutor? Fala um pouquinho sobre esses avanços, vamos falar sobre esse balanço. Sem dúvida. Dentro da oncologia, a coisa nos últimos anos aí desenvolveu a passos bem largos, né, com novas medicações dentro da quimioterapia, imunobiológicos no tratamento do câncer, em termos de tecnologia, por exemplo, técnicas melhores de radioterapia, que é uma das formas de tratamento do câncer, com aparelhos melhores, com aparelhos que causam menos efeitos colaterais no tratamento, né, no tecido normal. Então, eu acho que em Foz do Iguaçu a gente acompanhou todo esse desenvolvimento, né? E com o CIOP que nós temos a nossa clínica, a gente faz basicamente todo o tratamento que é necessário, principalmente em infusão, a quimioterapia, né? Com todas essas medicações de ponta aí que não são exclusividades da cidade, mas do mundo inteiro, né? Então a gente tem orgulho de sempre estar na frente aí do tratamento dentro da oncologia. E é bom a gente lembrar e ressaltar a nossa audiência, o Dr. Fábio e com a sua equipe foi pioneira quando vieram aqui para Foz do Iguaçu, no antigo Costa Cavalcante, hoje Hospital Itamed. Foi a primeira turma que veio para realmente trabalhar e abrir uma equipe para fazer frente a tratar o câncer. Sim, a nossa equipe tinha oncologistas clínicos, radioterapeuta, cirurgiões oncológicos, né? Eu, o Dr. Nário, que somos os pioneiros aí dentro da cirurgia
oncológica aqui na cidade, né? E hoje tem uma equipe bem maior, né, que trabalha Na junto. época, como diz o povo, era tudo mato, vocês chegaram aqui para lenhar e bem para isso trabalhar, mesmo. né? Exatamente. Desbravar, e aí tinha na equipe junto o pessoal da farmácia, que é também, né, que é sempre a Luciane isso, também falar, também né? a Fabiola, farmacêutica, a enfermagem, a enfermeira, que agora é a Luana da nossa equipe, né? Os técnicos de enfermagem que trabalham junto. É uma equipe, nutricionista, né? Karina. Que é uma equipe multidisciplinar. Você imagina, 23 anos atrás, eu acho que ainda 23 anos atrás, o câncer é assustador, mas 23 anos atrás, né, realmente foi lenhar mato, né, doutor? Então, foi, sim. É uma equipe que chegou aqui e ao longo desses 23 anos foi muito aprendizado, muitas coisas mudaram, e em especial nos últimos 10 anos, assim, foi, né, e eu acho que também a questão de como ver o câncer, né, doutor? Hoje o câncer não é uma sentença de morte. Hoje fala-se muito de prevenção, fala-se do antes, do durante, do depois, né? Fala um pouco sobre isso, nessa mudança de visão, porque ela também atinge os profissionais da área da saúde. Sem dúvida. Acho que o câncer é detectado numa fase inicial, o tratamento muda totalmente, né? Menos mutilação, cirurgias menores, menos mutiladoras, tanto na parte de função estética, menos tratamento agressivo, como quimioterapia, radioterapia, e há chances de o paciente ficar curado, né? Além de ele voltar a ter uma vida normal, né? A chance de cura é bem alta quando a gente diagnostica os cânceres numa fase inicial. O doutor Fábio, e quando se fala em câncer e aí se fala em metástase, né? Como que é o câncer e o que é a metástase? Como que funciona? O câncer é um desenvolvimento anormal de uma célula que se descontrola por fator externo, né, que induz isso, fumo, álcool, infecção por vírus, ou alteração genética, né? Então as características do câncer, o que ele vai ser? Ele vai invadir o tecido localmente, né? Ele vai acometer vasos, tanto linfáticos, dando as metástases nos gânglios, nos linfonodos, que a gente tem na axila, no pescoço, na virilha, ou espalhar para outros órgãos. O mais comum são pulmão, fígado, ossos, né? Então ele vai dar o que a gente chama de metástase, que pode ser metástase nos linfonodos, que é a primeira estação de drenagem do câncer, ou para órgãos à distância. Além da invasão do tecido local, é uma lesão que vai comprometendo o órgão que ela está, né? E até fazendo um link com isso que a Cláudia perguntou, quando a gente fala de metástase, doutor, é um diagnóstico que não é precoce daí, então, é isso? Normalmente quando há metástase, o câncer já está numa fase mais adiantada, né? Tanto que a gente tem uma classificação para estadiar, que a gente chama, digamos, que vai de 1 a 4, que é 1 é a fase inicial, 4 é a fase mais avançada, quando está com metástase já em outros órgãos, né? Todo câncer... Ui, perdão, Cláudia. Não, imagina, pode perguntar. Todo câncer pode dar metástase, doutor, e a tireoide, que é a nossa temática de hoje, também pode se espalhar? Também. O câncer de tireoide pode dar metástase. O que é importante lembrar é que o câncer de tireoide, a grande maioria dos cânceres, que são os que a gente chama de câncer bem diferenciado, que é o papilífero e o folicular, são cânceres que a taxa de cura, mesmo na doença avançada, diferente de outros tumores, é bem alta. Então, as chances de cura de o paciente ficar vivo são acima de 90%, mesmo num estágio um pouco mais avançado. Uma pequena porção dos cânceres de tireoide são os cânceres que como anaplásico e como medular, que é um câncer basicamente de transmissão genética, são cânceres que já são um pouco mais difíceis de serem curados, mas com o avanço da oncologia hoje em dia, com imunobiológicos e outros tratamentos nesse sentido, mesmo o carcinoma anaplásico, que era um dos piores tipos de câncer, né? Então a tireoide tem um câncer que é o bonzinho e outro que é muito ruim, que é o anaplásico. Com o desenvolvimento das medicações novas, mesmo o anaplásico, que era um dos piores tipos de câncer, ele tem um controle com a medicação. Perfeito. Olha só, é controle ou cura, doutor? O câncer anaplásico é um câncer um pouco mais difícil de curar, mas existem casos já hoje em dia relatados de cura. O câncer anaplásico, que tinha uma sobrevida de 0, basicamente há menos de 10 anos atrás, hoje, que era uma sentença de morte, na realidade.
hoje em dia tem até pacientes que conseguem ficar curados. É uma porcentagem menor que a grande maioria dos cânceres da tireoide, né? Exatamente. A tireoide, ela tira o sono de muitas pessoas por preocupação, porque tem muitas pessoas que quando a gente vai no fazer aí um exame de prevenção, vai fazer a check-up, né? Pede-se o exame da tireoide, né? Porque tem até alguns medicamentos que a gente precisa tomar, até mesmo para emagrecimento, que se você tiver algo na tireoide, a gente não pode dar, né, doutor? O doutor já está sorrindo aqui, já sabe qual é a pergunta. Doutor, me diz uma coisa, como que se faz em relação, porque tem tumores e tem câncer, uma coisa não tem nada a ver com a outra, é isso? Isso, exatamente. Assim, hoje em dia, com o advento de facilidade de alguns exames de imagem, principalmente ultrassom, né? Qualquer mulher vai fazer ultrassom num check-up com seu ginecologista, né? Ultrassom para ver útero, abdômen, mama, e normalmente se pede ultrassom da tireoide também. O grande problema é que você vai achar nódulo de tireoide em mulheres na fase adulta em torno de 30% até 50% das vezes. Acima de 60 anos, até 60%. Só que a gente tem que saber que 90% dos nódulos que estão na tireoide são benignos, não são câncer. Então ele vai ficar lá e não vai atrapalhar a vida da pessoa. E existe a possibilidade desse tumor virar câncer? Tipo, se você fazer tal tratamento, por exemplo, emagrecimento, você está com um nódulozinho na tireoide, vai virar câncer. Não, normalmente não. Para a gente saber se é câncer ou suspeito, a gente vai fazer o quê? No ultrassom foi feita uma classificação através do ultrassom para facilitar a vida de quem faz ultrassom, que normalmente são os radiologistas. Uma classificação que chama TIRADS, né? É uma classificação que vai de 1 a 5, quer dizer, o 1 não é suspeito, o 5 é muito suspeito. Então, de acordo com as características do nódulo, o nódulo é um caroço, uma massa que está lá na tireoide. Com a característica que o médico vê no ultrassom, então ele vai colocar uma tabela que vai dar mais ou menos suspeita. Por quê? Através disso, você vai saber em que nódulo você vai investigar. Então, um ultrassom bem feito é fundamental para saber as características dele. Se é um nódulo que está mais para o TIRADS 4 ou 5 mais suspeitos, o TIRADS 4 em torno de 20%, pode ser câncer, o 5 aumenta um pouco, pode ir de 40% até 80%, você vai investigar. E normalmente a investigação é através de uma biópsia com uma punção. É localizado o nódulo pelo ultrassom, o médico com uma agulha fina, é um exame que é pouco doloroso, né, se bem feito, ele te coleta material do nódulo para analisar. Baseado nesse exame a gente vai saber se vai precisar de cirurgia ou não, ou vai só fazer um acompanhamento disso, né? E importante dizer que 90% não vão ser, né? Olha só, que bom ouvir isso, né? Nossa. Mônica, eu fiquei assustada quando o doutor falou em questão do número de mulheres que vão ter esses nódulos, né? O senhor pode repetir, por favor, doutor? Tem estudos de 30% até 50%. Até muito. Metade das mulheres em fase adulta, acima de 60 anos, 60% das mulheres vão ter algum nódulo na tireoide. A partir dos 60 anos... 60% de nós, mulheres, vamos ter nódulos na tireoide. Eu estou dentro dos 40, com certeza. E por que mulher, doutor? Curioso, por que o câncer de tireoide, ou tá errado, ele atinge mais as mulheres, é isso? É que, na verdade, o nódulo da tireoide é mais comum nas mulheres, né? Tanto que quando a gente tem nódulo de tireoide em homem, a gente sempre tem que ficar com a antena um pouco mais ligada, né? Porque a chance de ser câncer, às vezes, no homem é um pouco maior. Mas acomete basicamente mulheres, os nódulos de tireoide. Então, e também a mulher faz mais exame do que o homem, né? Então a detecção é bem maior. E como eu falei, a chance de você achar numa mulher numa fase adulta é bem alta, né? Doutora, aproveitando essa coisa hormonal, Clau, a gente já falou rapidamente aqui da tireoide, mas assim, explica um pouquinho mais para o ouvinte, para a gente que é leigo, né? Essa glândula produz que hormônios, doutor? E esses hormônios fazem que função? Porque eu sei que tem muita função dentro do nosso corpo e ela é muito importante, até porque a gente vai entrar depois na cirurgia também, né? Sim, então sem fala dúvida, um pouco sobre A tireoide é um regulador do metabolismo no corpo, né? Então ela vai regular basicamente quase tudo no teu corpo. É um acelerador ou um desacelerador no corpo, né? Vai regular sono, metabolismo, batimento cardíaco, funcionamento do intestino, síntese de proteína. Na criança ela é muito importante na formação do sistema nervoso central, então influencia no humor, na memória. Então ela basicamente
funciona em quase todas as células, os hormônios da tireoide. Basicamente, os hormônios são o T3 e o T4, que são produzidos pela tireoide. Né? Existe uma glândula que chama hipófise, que fica na base do cérebro, que ela produz um outro hormônio que chama TSH. O que é o TSH? É um hormônio que vai fazer a tireoide funcionar mais. Quer dizer, ela está funcionando menos, a hipófise secreta esse hormônio para estimular o funcionamento da tireoide. Se ela está funcionando demais, o TSH vai baixar para desacelerar o funcionamento. Né? Por isso que eles que são detectados no sangue, nos laboratórios, né? TSH, Isso, T3. basicamente os exames são o T4 livre e o TSH. Existem alguns outros hormônios que a gente pede de acordo com determinada doença, né? Para detectar tireoidite também, né? Anticorpos, antitireoglobulina, anti-TPO. Mas basicamente os exames básicos, que deve ser feito pelo menos uma vez por ano aí no check-up, é o T4 livre e o TSH para ver como é que está o funcionamento da tireoide. Né? E aí deu alterado a importância de buscar. Quando é que a gente deve buscar um oncologista? Como é que funciona? Como é que a gente diferencia esses profissionais ali tão importantes dentro da área da saúde, doutor? Basicamente quem trata os problemas da tireoide são o endocrinologista e o cirurgião de cabeça e pescoço. Né? Existem alguns outros profissionais envolvidos também que atuam no tratamento de doenças da tireoide, como o médico nuclear, né? Porque às vezes a gente faz algum tratamento com o iodo radioativo. O iodo é fundamental na formação desses hormônios da tireoide. Né? Basicamente, os pacientes que me procuram na clínica, quando é detectado algum nódulo na tireoide. Qual que é o medo maior da pessoa? Que esse nódulo seja um câncer. Né? Então a gente tem que avaliar, de acordo com a característica clínica ou ultrassonográfica, se esse nódulo é mais ou menos suspeito, para a gente direcionar para onde vai o tratamento. Então, mas é importante frisar que a grande maioria, 90%, são nódulos benignos, que não são câncer. Então, a minha função e a função do endocrinologista é de direcionar o tratamento para isso, né? Você vai fazer um tratamento com remédio, se a função da tireoide está normal, você vai fazer só um acompanhamento, não precisa de cirurgia, nem outro tipo de tratamento mais agressivo. Mais né? agressivo, mais invasivo. E esse nódulo, ele pode, mesmo sendo benigno, como a Cláudia falou, né? Quer dizer, ele pode regredir, doutor, esse nódulo ou não? Não, às vezes... Por exemplo, em algumas situações, como tireoidite, são formados pseudonódulos, né, que são nódulos que parecem nódulos, mas que não são no ultrassom. Então, às vezes, isso pode regredir conforme a evolução da inflamação na tireoide. Né? Mas normalmente não. É importante dizer que mesmo um nódulo que é benigno, que não é câncer, ele pode aumentar de tamanho. Né? E é aí que vai o nosso acompanhamento para decidir se vai para cirurgia ou não. Ou, eventualmente, alguns outros tratamentos novos que existem, né, como ablação por radiofrequência, que é um tratamento para você destruir o nódulo que não precisa de cirurgia. Mas cada tratamento tem sua indicação. Né? Porque cada tratamento vai ter os seus problemas, vai ter suas sequelas, né, na vida da pessoa. A vida nunca vai ser a mesma que é com a tireoide, né? Mesmo com a reposição adequada da levotiroxina, que é o hormônio da tireoide, a vida às vezes nunca é igual, né? E o que causa esses nódulos na tireoide? Então, antigamente, você deve saber, sua avó, bisavó, lembra que tinha aqueles papos, digamos, aqueles nódulos muito grandes. Basicamente, aqueles nódulos eram por deficiência de iodo, né? Hoje em dia, o iodo está no sal, né? A fonte de iodo, as maiores fontes são crustáceos, peixes do mar, e hoje em dia é colocado o iodo no sal, né? Para evitar exatamente essas doenças que antigamente existiam. Existem algumas coisas que podem nos dizer que aumenta o risco de câncer de tireoide. Por exemplo, se na infância, né, ou na adolescência a criança tomou radioterapia no pescoço, né, por exemplo, tratamento de linfoma, isso aumenta a chance de ter câncer de tireoide. E o fator genético, né, se tem muita gente na família com câncer de tireoide, também isso aumenta o risco daquele nódulo ser câncer de tireoide. A gente sabe também que, por exemplo, pacientes que tiveram câncer de mama, a chance de às vezes ter câncer de tireoide é maior. Então a gente liga a antena quando tem essas situações, né? Radioterapia no pescoço, história familiar, ter tido outro tipo de câncer, né, na pessoa, como câncer de mama. Então a gente liga a antena para saber se esse nódulo é suspeito ou não de câncer de tireoide. Perfeito. E
se tem tudo isso, tem que fazer acompanhamento, a partir de que idade seria importante fazer esse acompanhamento? Por exemplo, de mamas, a gente sabe que a partir dos 40 anos de idade. Isso já vai de acordo com o seu médico, que ele vai pedir já para você fazer esse exame, ou tem uma outra orientação? O problema é que para o câncer de tireoide é diferente um pouco do câncer de mama, câncer de colo de útero, câncer de próstata, que você tende a fazer exames para ter uma detecção precoce. Né? Prevenção primária, que são as medidas que você faz para evitar qualquer tipo de câncer, né? E a detecção precoce impacta no quê? Na chance da pessoa ficar curada, como câncer de mama, descobriu a fase inicial, chance de cura maior, câncer de próstata, câncer de colo de útero. Só que na tireoide, o que se sabe é que a detecção precoce, os exames para detecção precoce não impactam na sobrevida, não impactam na chance do paciente ficar vivo, entendeu? Quer dizer, na tireoide, diferente dos tipos mais comuns de câncer, fazer um exame de detecção precoce não altera muito, por causa do tipo de comportamento do câncer. Então, se viu que você diagnosticar mais e precocemente, não vai mudar lá na frente a chance da pessoa ficar curada, entendeu? Então, na realidade, não existe um exame de check-up, né? Na realidade, hoje em dia, como a pessoa vai fazer o check-up de outras coisas, mama, colo de útero, a tireoide acaba entrando no bolo disso, né? Então, a gente detecta muito nódulo, e isso impacta, às vezes, né? Em custo, às vezes, cirurgias eventualmente desnecessárias, quando você tem uma punção suspeita, mas não confirmada. Então, vieram mais exames para agregar isso, né? Por exemplo, quando você punciona um nódulo, existe uma classificação que chama Bethesda, que é de mais ou menos suspeita de câncer, né? O Bethesda 5 e 6 são muito suspeitos, você indica a cirurgia. Só que tem algumas classificações, como o 3 e o 4, que são indeterminadas. Você não vai saber se é ou não, entendeu? Então você vai operar, às vezes, 80% das pessoas desnecessariamente, quando tem, por exemplo, um Bethesda 4. Bethesda é uma classificação que você vê na célula da tireoide, que o patologista vê nas células, conforme as alterações celulares de mais ou menos suspeita. Então esse é o grande problema, você vai às vezes operar 80% das pessoas que não precisa. Aí vieram alguns exames novos, tem um exame que chama MIR-Type, que é um exame molecular, que pega aquela lâmina onde estão as células e faz uma análise molecular naquelas células para saber se isso vai para um Bethesda 5 ou 6, que é mais suspeito de câncer, ou vai para um 2, que é o benigno. Aí você não vai fazer nada, você vai acompanhar. Né? Então foram agregando outras coisas exatamente para isso, para você evitar operar pessoas desnecessariamente. E falando em cirurgia, doutora, hoje a procura no seu consultório, como que é? Muitas pessoas procuram em termos de população em Foz do Iguaçu? Sim, bastante, mas a grande maioria vem porque tem um nódulo e está com medo de ser câncer. Então me cabe através dos exames, exame clínico, ultrassom, exames laboratoriais, ver e analisar o que é melhor para essa pessoa, né? E acho que cabe a nós médicos nem sempre ser afoito de indicar um tratamento que vai impactar na vida da pessoa. Então, como a gente sabe que o comportamento disso é lento, às vezes, você espera um pouco, avalia, repete o exame dentro de 6 meses, vai acompanhando e vai determinando o que precisa ser feito, entendeu? Então, às vezes, a ansiedade de tratar e resolver é muito grande. Às vezes, você acaba... A gente aprende isso com o tempo, porque você acaba sendo afoito e vai impactar isso na vida da pessoa, né? Em termos de qualidade de vida. Né? E eu acho que até mesmo por causa do outro lado, porque o paciente, hoje, ele vai pegar um diagnóstico assim, o senhor pode chegar e dizer, não, a gente vai ter que fazer um acompanhamento, e a pessoa entra em desespero e diz, não, peraí, o doutor não quer me operar, eu vou em outro lugar, porque tem muito isso. Isso é bom a gente falar para que as pessoas entendam. Sem dúvida, às vezes a pessoa vai em outro médico, a conduta é diferente... Mas sempre evita-se, né, o muito invasivo, né, doutor? Isso que às vezes a gente perde mais tempo para uma pessoa que não tem câncer explicando algumas coisas, porque a pessoa chega, não, doutor, eu quero tirar minha tireoide. Eu falo, isso pode impactar na sua vida, né? A vida sem a tireoide nunca vai ser igual com ela, né? Apesar de você repor os hormônios e tudo. O que impacta, doutor? Até aproveitando, já fazendo esse gancho, o que impacta numa cirurgia tirar a tireoide? Qual é o impacto maior ali? Então, hoje em dia... A cirurgia de tireoide é uma cirurgia bem segura, né?
Só que existem riscos, né? Porque você manipula numa área onde estão as paratireoides, são glândulas que ficam do lado da tireoide, são glândulas pequenas, normalmente em número de 4 que ficam ao redor da tireoide. A gente manipula essas glândulas durante a cirurgia para tentar preservá-las, só que às vezes ela funciona mal. Isso impacta no quê? Ela regula outra coisa, que é o metabolismo do osso, né? O metabolismo do cálcio. Então, às vezes, cerca de 1% das pessoas vai ficar com um hipoparatiroidismo, um mau funcionamento da paratireoide. Isso impacta muito, a pessoa vai ter que tomar reposição de vitamina D, cálcio para o resto da vida. Isso impacta muito, é bem desconfortável para o paciente, além de risco de outras coisas, fratura, osteoporose, litise renal, pedra no rim, né? A gente manipula perto dos nervos que controlam as cordas vocais, nervo laringeu inferior, nervo laringeu superior. Por exemplo, pessoas que usam a voz, como vocês que trabalham com jornalismo, pode impactar, porque às vezes uma manipulação do nervo pode levar uma pessoa a ficar rouca, ou às vezes um cansaço na voz, que elas se queixam pela manipulação dos nervos laringeus superiores, né? Hoje em dia a gente usa técnicas com materiais que evitam o máximo possível de lesão no nervo, nas paratireoides, monitorização do nervo durante a cirurgia para evitar a lesão no nervo. Avançou bastante. É uma cirurgia que praticamente hoje a gente não coloca dreno depois da cirurgia, o paciente às vezes pode ir embora no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte, né? O paciente às vezes fica internado 12 horas. Com risco bem baixo, incisões menores, é uma incisão no pescoço, a maioria é mulher, vai ter impacto físico, estético, né? Então, cirurgias com incisões menores, né? Então, hoje em dia avançou bastante em termos de tecnologia, né? E é um lugar que está ligado realmente à nossa voz, né? O Mo até comentou aqui no começo do Titãs, né? Que fez a cirurgia, que teve também essa... ele teve câncer na nariz, nas cordas vocais, né? Mas nessa região da cabeça e pescoço, sim, né, doutor? Sim. Então, e é realmente a importância de muitas funções nessa parte de cabeça e pescoço, né, Clau? Tem uma pergunta aqui, pediram para o doutor falar um pouquinho mais sobre a questão da mama, da relação da mama com o câncer de tireoide, se tem alguma relação com o hormônio, quer dizer, o câncer de tireoide é um câncer que está diretamente ligado à questão hormonal? Não necessariamente a questão hormonal, mas a gente sabe que os pacientes que tiveram câncer de mama tem uma incidência maior da chance de ser mais genético do que hormonal, entendeu? Muitos pacientes me perguntam, não, mas se eu fizer reposição hormonal para menopausa, vai afetar minha tireoide? Não necessariamente, né? Mas a gente sempre tenta equilibrar uma coisa com a outra, né? Por que hoje a gente fala-se tanto, saindo um pouco do câncer, mas falando de tireoide ainda, sobre hipo, por exemplo, pessoal? O que gera isso quando fica alta? Tem gente que é negativa, não sei, desculpa, acho que eu estou falando certo. O hipotireoidismo e o hipertireoidismo. O hipotireoidismo quando a tireoide está produzindo menos. Pode ser por outras alterações da hipófise, mas normalmente a causa está na tireoide, o mais comum. A hipo é menos. É menos, desacelera o corpo. Ganho de peso, sonolência, sensação de frio, fadiga, né, cansaço. Isso é a doença mais comum da tireoide, que é o hipotireoidismo. E daí tem o hipertireoidismo, que tem várias causas, que é uma superprodução. Então o teu organismo vai acelerar, vai perder peso, tremor, taquicardia, o coração bate mais rápido, sensação de calor, né? Às vezes exoftalmia, né? O olho, algumas doenças afetam os músculos do olho, né? Também, então o organismo vai acelerar, diferente do hipo que vai desacelerar. Tanto um quanto o outro, o hiper, tem que tomar medicamentos? O hipotireoidismo, a causa mais comum é uma tireoidite, chama tireoidite de Hashimoto, são anticorpos do organismo que atacam a tireoide e levam ao mau funcionamento. O tratamento é autoimune. O tratamento é a reposição da levotiroxina, que é o hormônio da tireoide. Isso vai ser controlado por exames de sangue. E o hipertireoidismo tem várias causas. Pode ser um nódulo que está ali, que chama autônomo, ele está produzindo hormônio, ou pode ser uma doença em toda a glândula, que é uma doença chamada doença de Graves, que é um bócio difuso tóxico que está produzindo hormônio. Aí existem vários tratamentos. O primeiro é com medicação, só que são remédios são drogas que chama antitireoidiana para bloquear o efeito do hormônio que está sendo produzido em excesso. E aí você vai para um tratamento definitivo, que pode ser ou cirurgia ou iodo radioativo, dependendo do caso, né?
Perfeito. E dá para eu dizer, doutor, que essas doenças, tanto o hiper como o hipo, está relacionado diretamente ao meu estilo de vida? O que eu posso estar fazendo que eu estou prejudicando a minha tireoide? Quer dizer, como é que eu posso cuidar dela, doutor? Né? Resumindo. Sabe-se que, por exemplo, para algumas tireoidites, álcool, fumo influenciam, né? Alimentação, né? O iodo hoje está presente no sal, né? Algumas... O que a gente vê muito hoje no consultório, por causa de medicina integrativa, é que às vezes os pacientes vêm tomando coisas que estão influenciando na função da tireoide. Por exemplo, às vezes eles misturam numa fórmula Lugol, que é o iodo, isso vai afetar. O excesso ou a falta vai afetar a tireoide, entendeu? Emagrecimento, que você tinha me perguntado, você vai ver uma forma de emagrecimento, seguramente vai estar alguma forma de hormônio tireoidiano. Para quê? Porque o hormônio tireoidiano acelera o metabolismo. Para mexer na tireoide ali, emagrecer e acaba causando um problema. Exatamente. Isso é a importância de fazer exames, né, e ter um bom profissional para fazer essas orientações, né, porque hoje é moda, né, esse negócio sobre ser integrativo e todo mundo achar que entende de tudo, né, de médico e louco parece que todo mundo tem um pouquinho, né, tipo, e daí fica falando, não, mas eu tomei isso, para mim foi ótimo, aí a pessoa tá lá, tem já um problema na tireoide e nem sabe que tem, vai acabar acarretando um problema muito mais sério, né, ou por isso que a gente insiste tanto em ter um programa de medicina e saúde numa rádio FM, para que a gente tenha profissionais, né, falando dentro de um veículo, falando com uma seriedade e com respaldo que só um veículo de comunicação vai trazer, né? Porque a internet realmente ela está aberta para todo mundo falar o que bem entender, né, doutor? Então, a importância de a gente trazer um profissional como o doutor Fábio, anos de trabalho, né, está dentro dessa área, que é uma área séria, e acordar num sábado de manhã, 7 horas da manhã, para vir aqui para a emissora para falar, a gente fica muito agradecido também. E a gente sabe que medicamento, ele salva vidas, né, doutor? Obviamente, a gente está falando, né, com um médico oncológico, mas a importância de saber o que realmente a gente coloca internamente de medicamentos e o que ele vai fazer no nosso corpo, né? Porque aí eu estou tomando, né, aquilo, né? É interno, exatamente, né? Tanto medicamento quanto tratamentos como cirurgia, né? O outro tratamento que você vai fazer, né? Muito paciente chega, como eu falei, não, eu quero tirar minha tireoide. Falo, olha, tudo bem, assim, eu ganho dinheiro operando, né? Meu trabalho é a cirurgia. Mas, você não precisa de cirurgia para isso. Sua vida vai mudar, né? E você vai ter consequências. Então, acho que tratamentos mal indicados por médicos é uma das coisas que impacta muito, na qualidade de vida e custo, né? E aí acho que a gente também entra num ponto, né, também da questão emocional, né, na questão da psicologia dentro das doenças, né? Me parece assim, o doutor trazendo, me parece assim muito, eu quero me livrar disso, né? Arranca isso e tira isso que está me incomodando, né? E porque também é importante um tratamento emocional também junto com o psicólogo junto, né? Quando a gente detecta... O que eu mais faço hoje em dia é tentar desmistificar isso, né? A pessoa fala, olha, eu tô com um nódulo aqui, quero tirar, não tô com medo que seja câncer, que vire câncer, mas não é assim, né? Você tem que pensar que isso vai afetar a pessoa, a qualidade de vida, né? Vai ter que tomar um remédio, pode ter complicações da cirurgia, né? Avaliar prós e contras. Né? Sem dúvida. Quando é que é indicado, doutor? Realmente é indicado a cirurgia? Então, a cirurgia basicamente você indica quando suspeita de câncer ou diagnóstico confirmado de câncer, né? Nódulos muito grandes, por exemplo, nódulos acima de 4 centímetros que podem ter um risco maior de câncer, nódulos que são grandes e estão comprimindo as estruturas, porque a tireoide fica perto do quê? Da traqueia, que é a passagem do ar, e do esôfago, que é a passagem da alimentação, da comida que vai da garganta ao estômago, né? Então está perto da tireoide. E a tireoide, se ela tem um volume grande, nódulos grandes, ela vai comprimir essas estruturas. Então a pessoa pode ter falta de ar, dificuldade de engolir por causa da tireoide. Que a gente chama de bócio. Bócio é um aumento da tireoide, que está cheio de nódulos. Os bócios às vezes podem ir para dentro do tórax, que a gente chama de bócio mergulhante, então é uma indicação de cirurgia. Ou eventualmente quando o nódulo está produzindo hormônio. Aí a gente vai indicar cirurgia para retirar uma parte ou às vezes toda a tireoide, dependendo de cada caso, né? Hoje em dia, até para câncer de tireoide, a gente tem sido menos agressivo, né? Tumores pequenos, menores de 1 centímetro, que a gente chama de microcarcinomas, que em pacientes jovens, às vezes a gente não retira toda a tireoide, retira só uma parte dela, porque a gente sabe que aquilo ali
o comportamento não é agressivo, a chance de cura é alta e a gente vai continuar monitorando o outro lado, né? Porque você ficar uma parada de tireoide sempre vai ser benéfico para a pessoa. Em casos de tumores maiores, normalmente acima de 1 centímetro, a gente opta já pela retirada total da tireoide, né? E claro, aí a gente vai avaliar, né? Se tem linfonodos, metástases no pescoço, aí vai ser preciso retirar, a cirurgia vai ficando um pouco maior conforme o estágio da doença. Perfeito, agora são 8 horas e 39 minutos, 8 horas e 39 minutos, passa rápido, né, doutor? Quase fechando a nossa entrevista aqui com o doutor Fábio. Deixa eu só situar a nossa audiência, você que está ligando o seu rádio agora, a gente está entrevistando, batendo um papo legal aqui com o doutor Fábio Ubrich. Falei certo sobre isso. Ubrich, que é cirurgião oncológico, especialista de cabeça e pescoço. Estamos falando de tireoide. Hoje o Dr. Fábio, que é lá da Clínica CIOP, né? E a Clínica CIOP, realmente, para nós, iguaçuenses, é uma grande conquista, né, Dr. Fábio? Sem dúvida. Porque antes, há um tempo atrás, quando se falava em alguns problemas de saúde, eu tenho que ir a Cascavel. Se falava-se muito isso, né? Hoje, para os iguaçuenses, é uma conquista a Clínica CIOP. Sem dúvida. Acho que aqui na cidade a gente consegue resolver, não diria 100%, mas assim, se a gente não consegue resolver uma coisa aqui, seguramente não é em Cascavel que vai ser resolvido. Isso vai ser resolvido em Curitiba, em São Paulo, talvez, por algumas coisas que a gente não tem, mas é o mínimo, menos de 1%, eu diria, né? Seguramente, se a gente não conseguir resolver alguma coisa aqui na cidade, não vai ser em Cascavel que vai ser resolvido. E hoje a Cláudia falou, né? A gente falou dessa coisa que não tem mais distância, né? Hoje vocês profissionais têm muito contato, sempre teve, né? Mas acho que mais ainda, né? Com profissionais de fora, essa troca, né? Essa experiência. Sem dúvida, porque assim, mesmo dentro da especialidade, parece ser uma especialidade que tem pouca coisa, mas é um mundo muito vasto, né? Gente que trata tireoide, gente que trata doenças mais graves, cirurgias de base de crânio, então reconstruções para cirurgias muito grandes, né, de câncer, então vai se refinando. Então, mesmo dentro da especialidade, tem gente que é direcionado só para um tipo de tratamento. Então, acho que o que a tecnologia veio nos ajudar hoje em dia é que a gente tem contato, por isso que é importante o network, né, você ter o contato com muito profissional fora daqui, São Paulo, até fora do Brasil, que tem mais habilitação no tratamento de uma doença específica, uma doença exatamente daquele, uma experiência maior. Então você vai trocar uma ideia, discutir o caso, né? Com uma pessoa que tem uma experiência, uma casuística maior. Hoje em dia, com inteligência artificial, acesso fácil à internet, você consegue pesquisar em 5 minutos alguma coisa que você tem dúvida, né? E resolver o problema do paciente, né? Porque a gama de informações que você tem de determinada doença é muito grande, né? Então o paciente traz os exames, não, uma doença mais rara, não, calma, vamos discutir, vamos trocar uma ideia com alguém, com outra pessoa com mais experiência, você pode dar o melhor para o paciente, né? Então, dentro do CIOP, essa é uma das coisas que a gente tem orgulho, porque eu, o Dr. Nara, o Dr. Rafael, os oncologistas clínicos, Juliano, todos a gente tem uma rede de amizades, vamos dizer assim, com vários colegas de fora que têm experiências maiores em determinada doença, né? Então você tem que sempre estar procurando ajuda, né, e informação de gente que tem mais conhecimento em determinado tipo de doença, né? E algo que eu acho que realmente faz uma grande diferença, isso era muito comum nos Estados Unidos, mas agora veio para cá também, que são as grandes redes que fazem medicamentos, né? Que fazem esses workshops, levam os profissionais, trazendo novas drogas, realmente fazendo com que a vida dos pacientes hoje, em termos dos últimos 10 anos, realmente melhorou muito. As drogas que foram desenvolvidas, né, doutor? Eu acho que é importante a gente falar isso também. Não, sem dúvida. A oncologia, como vocês falaram, evoluiu rápido em 10 anos. Muito rápido. E está evoluindo muito rápido, né? Doenças que tinham diagnóstico de morte, melanoma, metastático, câncer de pulmão. Hoje em dia os pacientes estão vivendo bem mais tempo com essas drogas novas, terapias imunológicas, né? O grande problema que a gente tem é o custo, né? O acesso. O acesso, são medicações caras, né? Custo muito alto. Então, isso impacta em que, mesmo
na medicina privada, em planos de saúde, o custo é muito alto ainda dessas medicações. Né? Ainda falta ter um acesso E maior, na né? rede pública, às vezes, o paciente não tem acesso nessas medicações. Então... E não tem tempo para esperar, né? Numa não doença tem como tempo câncer, esperar. você não tem tempo. O tempo tá é evoluindo, correr. Normalmente o paciente já fez inúmeros tratamentos e a doença está progredindo. Então ele vai precisar de algum remédio. Aí tem que esperar decisão judicial para o governo pagar o remédio. Isso impacta em tempo e o paciente acaba morrendo esperando o tratamento. Né? Com relação a câncer, esses medicamentos avançados, inclusive tem câncer, medicação tipo quimioterápico oral também, né? Que você pode tomar, né? Sim. Eles são produzidos no Brasil, a maioria, doutor, ou vem muito de fora? Porque Alguns, a maioria é produzida fora, né? Fora. Alguns são produzidos no Brasil, mas a grande maioria ainda Por isso essa dificuldade. Estão sendo testadas e cada vez mais aprimoradas, né? Porque são medicações que trazem bastante efeitos colaterais. Um dos efeitos colaterais são as doenças autoimunes que elas causam, né? E tireoidite é uma das coisas que pode essas medicações causar, né? Então pode atacar a tireoide também, essas medicações para tratamento de câncer, né? E olha a importância, né, da gente entender e conhecer e das novidades, o que vem acontecendo. Eu sigo um cientista que fala sobre DNA, né? E a gente tem 8,7 milhões de variações genéticas no Brasil. Só no Brasil, por causa dessa nossa grande mistura, né, doutor? Isso também faz uma grande diferença na hora de tratar os pacientes, porque assim, lá na Europa, por exemplo, muitas regiões é raça pura, não tem essa mistura que a gente tem aqui, né? Então o tratamento também aqui é um pouco diferente, eu acredito, eu estou falando besteira, doutor. Não, não tá falando besteira não, é isso mesmo. Tanto que na verdade, no tratamento do câncer, hoje em dia se fala cada vez mais em tratamento individualizado, né? Então existe um guideline, um protocolo que serve para a maioria das pessoas, mas nem sempre serve para aquela pessoa. Tanto que hoje em dia, com esses mapeamentos genéticos, existe um mapeamento genético já feito em milhares de pessoas. Se o tratamento às vezes não está funcionando, um tratamento padrão não está funcionando para aquela pessoa, o que você vai fazer? Vai fazer um exame chamado NGS, que é um mapeamento genético da pessoa para saber que remédio que ela vai poder tomar, entendeu? E são exames que hoje em dia o custo até está caindo. Então, o que a gente chama de terapia agnóstica, né? Que se fala que é uma terapia que é diferente da padrão, entendeu? Você vai fazer baseado no mapeamento genético da pessoa. Então, ela tem a determinada alteração genética, você vai usar aquele remédio específico para aquela alteração. Que bacana. E isso facilita muito. É um tratamento muito individualizado. Né? Muito individualizado. E eu acho que vem de encontro que a CIOP faz, né? Hoje aqui em Foz do Iguaçu. Sem dúvida. Hoje em dia a gente tem parceria com os laboratórios para poder fazer esses exames, né? Como o LT, né? Do Maurício. E que faz essa diferença na vida da pessoa porque ela vai ter um tratamento que é para ela, né, pensado para ela, e ela vai estar fora também dentro de um sistema hospitalar, vai estar dentro de uma clínica que é toda preparada. E na última entrevista que a gente teve, que foi com a enfermeira e com a farmacêutica, a gente sente isso, né, que a CIOP trabalhou em relação a isso, né, fazendo inclusive, vocês fazem os tratamentos dentro da clínica, e isso faz toda uma diferença. Faz, sem dúvida faz. A segurança que o paciente tem, o conforto que a gente tenta dar para o paciente, o acolhimento, o tratamento individualizado, né? A nutrição também, né? Que impactou muito a gente saber dessa questão. Muito, a enfermeira bem treinada para poder minimizar ao máximo o sofrimento do paciente, né? Que é um paciente que já está desgastado, sofrido pela doença. Então, todo esse preparo da equipe multiprofissional é importante, né? Para o paciente se sentir bem no tratamento, né? E a gente tem visto também a aproximação muito do farmacêutico também junto com o médico, né? Isso também é muito bacana. A gente entrevistou a Fabíola, né, que é farmacêutica oncológica, dessa aproximação, não só do farmacêutico, né? Claro, essa equipe multidisciplinar, mas como isso realmente parece que a gente vê um profissional só junto, né? Claro que com certeza deve impactar no resultado do tratamento, né? Não tem dúvida. O médico hoje em dia não é o foco principal do tratamento. Tem que ter não adianta nada eu fazer uma cirurgia da tireoide, às vezes o paciente fica com um problema na voz, eu preciso de ter uma fonoaudióloga para acompanhar, para reabilitar esse paciente. Cirurgias maiores que você faz, retirada dos gânglios do pescoço, vai afetar nervos e músculos, precisa de fisioterapeuta para reabilitar. Nutrição, a Karina está lá, é fundamental na reabilitação do paciente, a gente sabe hoje em dia, né?
na recuperação pós-operatória, preparo pré-operatório com dietas que façam melhorar o sistema imune para o paciente recuperar depois da cirurgia. É o tripé, eu acho que se fala muito, né, em relação às doenças, em relação à nossa vida, alimentação, né? E aí entra a nutricionista, que eu bati um papo com ela também, com a Karina, e isso é fundamental, né, na preparação e depois da cirurgia e depois na grande recuperação, o retorno da vida, né? Sim, é sim. até uma mudança de chave, porque a pessoa vai entender, né, de como se alimentar e como viver. E ainda entra o exercício físico, né, que a Karina, a gente falando aqui, Sim, né, doutor? Que é muito importante, exercício né? físico, com certeza. E o paciente vai ter problemas, né? Eu que faço cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgias na boca, na garganta, na faringe, o paciente já vem com problemas de deglutição, ele não consegue comer, ele está desnutrido. Depois da cirurgia ele vai ficar com uma sonda para se alimentar, até recuperar a cirurgia. Então o paciente vai fazer quimioterapia ou radioterapia, vai inflamar a boca, ele não vai conseguir comer. Então tá tudo interligado, né? Nossa, você vê a importância da gente se cuidar, né, Cláudia? Aqui falando da prevenção mesmo. Realmente tem se batido muito nessa tecla da prevenção, né, doutor? E como é importante realmente o diagnóstico precoce para chegar com menos sequelas, menos, né, como o doutor falou, menos invasão, né, que eu possa fazer e possa dar algum problema na vida desse paciente. Então a gente realmente agradecer diariamente, né, a saúde que a gente tem e cuidar, porque é um foco. Sem saúde. Hábitos de vida saudáveis, né? A gente sabe, álcool, fumo, que estão relacionados ao câncer de cabeça e pescoço, boca, laringe. Vacinação, né? Por exemplo, o HPV hoje em dia, a gente sabe que não causa só câncer de colo de útero, ele causa câncer na garganta. Então a gente está vendo hoje em dia muito paciente jovem que vem com um câncer na garganta, na amígdala, na base da língua, causado pelo HPV. Pelo HPV. O paciente não fuma, não bebe, e a gente faz exames que detectam que o HPV foi a causa do câncer, né? Então você vê, mães, né, tá disponível no SUS, né, doutor, essa vacinação para adolescentes, vacina. Tá sobrando vacina, né? Acho que a gente está enfrentando um grande problema hoje em dia, que é muita campanha anti-vacina, né? Acho que o Covid atrapalhou um pouco isso. Mas essas vacinas que existem, por exemplo, contra HPV, são extremamente seguras, né? E você vai evitar os cânceres que, por exemplo, o câncer de colo de útero, que hoje em dia tem muita prevenção e diagnóstico precoce, ainda chega muito paciente com doença avançada, né? Câncer de ânus, câncer de pênis, câncer de garganta, que todos estão relacionados com o HPV. Com HPV. E se a pessoa é vacinada, na realidade a vacina são para esses vírus que são oncogênicos, né? Porque o HPV existe dezenas de tipos de vírus, né? E a vacina são para os tipos oncogênicos, né? A importância, que causam câncer. A importância da vacinação. Doutor, e agora vamos falar um pouco sobre a nossa cidade. A nossa cidade aqui tem bastante árabes na nossa cidade e teve uma moda muito de fumar o tal do arguilha, né? Aí depois saiu essa moda do arguilha e aí virou meio que uma disseminação geral para todo mundo, o tal daqueles pendrive, vape, né? Que todo mundo fuma. Eu estava ontem em uma cafeteria sentada, assim, aqueles momentos que você senta olhando o ser humano, né? E eu vendo o pessoal passar na rua, assim, né? Vendo e fumando, muita gente jovem fumando. Parece que a nossa geração dos 40 a mais, de 40 até os 60, os nossos pais fumavam e nós, essa geração dos 40 até os 60, deu uma diminuída, não se fuma tanto. Mas a geração dos nossos filhos é uma geração que pegou o que os nossos pais e os nossos avós tinham, de fumar muito. E aí se fala muito sobre isso, sobre câncer de boca, garganta, que é muito perigoso. Como que é essa procura no consultório aqui em Foz do Iguaçu com o doutor? Então, a gente ainda está vendo o impacto de anos do tabagismo, né? Hoje em dia, com as campanhas antifumo, tudo diminuiu muito, assim. Ainda não existem estudos robustos relacionados ao vapor, os pendrives aí a câncer, né? Sabe-se que causa algumas lesões pulmonares graves, os vapor, né? Mas em relação a câncer de boca, ainda não existe estudo robusto que esteja relacionado ao vapor com isso, né? É o que dizem que é uma alternativa para isso, mas não, a gente sabe que o vapor traz problemas. E isso que você falou, são adolescentes que estão fumando isso, muito. Né? É adolescentes, impressionante. porque não tem cheiro, não incomoda ninguém, né? Mas são adolescentes que estão com isso, preocupa bastante, né? É até um alerta para a gente chamar a nossa audiência para você prestar atenção, né? Fica
presta atenção para você ver quando você vê a molecada passando, o pessoal mais jovem, o pessoal andando, lugares que tem lugar para fumante, Sim, né, que são abertos e tal. Você olha aquilo, você fica impressionado de ver quanta gente, é só fumacinha, né? Eu digo, meu Deus, eu nunca tinha prestado atenção nisso. E aí você começa a prestar atenção e você vê muita gente assim. E vê ainda muita gente com cigarro, mas esses vape realmente é um sucesso entre os mais jovens, né? É ilegal, né? Mas aqui na fronteira as pessoas têm acesso Brasil fácil, inteiro, né? No Brasil inteiro, E a importância de combater. no Brasil né? inteiro, exatamente. Você E vê no aqui Brasil mais inteiro. ainda, né? É. Aqui a fronteira traz isso, Não, mas né? isso é fácil de achar em qualquer lugar do Brasil, como você falou. Exatamente. Eu acho que eu gostaria de falar um pouquinho mais, um recado final sobre a prevenção, porque eu tô vendo que a gente tá finalizando aqui, né, Sim, Clau? Eu sei que a gente já sabe, né, tem coisas que a gente já sabe, repete 1000 vezes, mas sempre é bom de relatar, né, professor, doutor. Professor, né? Professor, sim, porque ele tá dando aula aqui pra gente, pro ouvinte. Exatamente. Não é? Pra gente, até porque o conhecimento salva, né, Clau? E a gente trabalha com conhecimento. Prevenção, doutor, recado final. Prevenção, assim, acho que a prevenção primária é aquilo que vocês já falaram, né? O hábito de vida saudável, exercício físico, controle de peso, evitar álcool, fumo, vacinação e a detecção precoce, né? Os exames de rotina, né? Mamografia na mulher, ultrassom de mama, ultrassom da tireoide, que, como eu falei, se provou muito bem que impacta na sobrevida, mas hoje em dia é uma coisa que está no check-up da mulher, né? Preventivo, do colo do útero, PSA no homem, que é um dos cânceres que mais impacta e um dos mais incidentes, né? Hoje em dia, esses dias me questionaram sobre o uso de protetor solar, né? Que tem algumas substâncias que são absorvidas, que já está se disseminando, que causam câncer ou que causam alteração no metabolismo da pessoa. Na verdade, eu fui reestudar isso e não existe nada ainda que seja provado que essas substâncias que às vezes são absorvidas pela pele dos protetores solares. Então, aqui na nossa região, como a gente tem muita pessoa de pele branca, né, italiano, alemão, que trabalham na agricultura, a gente vê uma incidência muito alta de câncer de pele, que é causado basicamente pela radiação solar. Então, é importante utilizar o protetor solar. Sem dúvida. Protetor solar, sem dúvida. Buscar a informação correta, né? Buscar a informação correta, porque até se provar o contrário, são medicamentos e substâncias seguras para o uso, né? Que impactam realmente o câncer de pele é o mais incidente, na realidade, de todos, né? E a gente se preocupa muito com o melanoma, que é um câncer mais agressivo, né? Que tem um comportamento pior. Então, detectar precoce e evitar isso é fundamental, né? E agora eu gostaria de dar um recado para quem está nos ouvindo. Você é homem que é pescador, você que gosta de jogar aquela pelada no final de semana, né? Que gosta de tirar a camisa, né? Para correr, para fazer seus esportes. Tá branco. Exato, tá branquinho. A gente tem um amigo nosso aqui, muito amigo da casa, e ele gosta de pescar, ele gosta, não é um esportista, mas ele gosta de pescar, né? Não joga futebol, mas ele gosta de pescar e ele é branquinho e tinha algumas manchas na região do ombro, manchinhas na região do ombro, né? Do sol, é branco, daí toma sol, fica manchado e tal. E aí, por um acaso do destino, ele resolveu que queria tirar algumas manchas. Foi lá pro dermatologista e descobriu, sabe o que, dona Mônica? Câncer de pele. E aí eu sei que ele foi falar com o Dr. Fábio, foi lá se tratar com o Dr. Fábio e está se tratando com o Dr. Fábio. Nós não vamos dar nomes, mas a importância, né, Dr. Fábio? Exatamente. Porque as pessoas acham que câncer de pele só dá no rosto e no colo. E que uma manchinha não pode ser. O melanoma, ele não dá É isso que você falou, é aquela pessoa que toma o sol do final de semana, na piscina, na pelada, tira a camisa, fica vermelhão, né? E o melanoma está relacionado a isso. Então, o melanoma não está localizado em áreas, às vezes, expostas ao sol, né? Está localizado muito no tórax, no tronco, no abdômen, nas costas, né, que às vezes a pessoa não consegue enxergar as manchas. E esse nosso amigo aí, felizmente, detectou numa fase bem inicial, graças ao dermatologista, a dermatologista que fez a biópsia e encaminhou para o doutor. Então, assim, manchas nas costas, nos ombros, no
peito, lá na panturrilha, na perna. Careca, quem é careca também tem que cuidar. Porque muita gente só acha que câncer de pele normalmente bate muito no rosto, porque usa protetor, passa no rosto, aqui na mão e acha... O câncer de pele de áreas expostas ao sol são os mais comuns, né? Que é o basilar, espino solar, que são relacionados. O melanoma não, o melanoma já dá em outros lugares que não áreas expostas ao sol. Exatamente. E aí tem aquelas roupas que são protetoras também, de UV, que é importante. Tem gente que diz, mas isso é frescura. Não é, cuidar da saúde, né? Então, assim, é bom a gente dar essa orientação para o povo que gosta aí, os esportistas de final de semana, né, doutor Fábio? Exatamente. É isso, então, são 8h58. A gente poderia conversar mais com o doutor Fábio, porque tem mais coisas para a gente falar. Mas aí fica o convite para uma próxima vez, né? Verdade, tem que voltar, porque é sempre um ensinamento, né? Quando o doutor vem aqui, a gente vê a experiência nele, mais de 20 anos, né? Com tantos profissionais. Então, para nós é uma satisfação enorme, né? Claro, não tem nem como falar a contribuição para a nossa vida e para o ouvinte, com certeza. Eu tenho algumas perguntas e vou deixar uma no ar aqui para a próxima vez que o doutor voltar para a gente falar, que é sobre os tratamentos, que eu sei que hoje, quando a gente falava em fazer o tratamento de câncer, as pessoas pensam muito naquele tratamento que realmente machuca, que fere, que vai lá para o hospital fazer quimioterapia, né? Perde todo o cabelo, é um sofrimento, e hoje tem quimioterapias que eu sei que são com medicamentos, comprimidinhos que toma em casa, né? Então há um outro respaldo, um outro cuidado que hoje lá na CIOP, a clínica, vocês têm muito isso de cuidar, e claro que é para cada tipo, como que está a doença, mas é importante a gente falar como hoje também funcionam os tratamentos, e o doutor volta uma próxima vez para falar só sobre isso? Sim, claro, com o maior prazer, sem dúvida. Perfeito. Sem dúvida. Doutor, muito obrigada pela sua disponibilidade em vir para a emissora no sábado de manhã para a gente falar, e agradeço muito, muito a sua presença. O Regis está dizendo aqui, o Regis lá da Itamed, sabe muito esse doutor. Tem história lá no hospital, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que não sabe nada, né? Então acho que a busca de conhecimento e informação tem que ser diária, assim, não dá para parar no tempo, né? A gente vê muita gente parada no tempo, achando que o tratamento que ele fazia lá 20 anos atrás funciona hoje, mas seguramente não. Você tem que estar estudando todo dia muda a classificação, muda o tratamento. Então você tem que estar todo dia se formando, se atualizando, porque o conhecimento muda rápido, e a gente tem que agradecer que a tecnologia nos trouxe isso, né? Que a gente consegue buscar conhecimento muito rápido. Que bom, né, que a ciência vem avançando, né? Sim, hoje realmente é incrível, né? E esses tratamentos, eu quando descobri que tinha, né, em outra entrevista aqui falando sobre tratamentos e falando que existe o tratamento com medicamento, que tem gente que faz quimioterapia em casa, tomando comprimido e tal, que não tem todo aquele, né, aquele transtorno de estar no hospital. Eu disse, meu Deus, mas hoje realmente, né, por isso que o câncer não é mais uma sentença. O que as cirurgias querem? Que o paciente volte o mais rápido possível ao seu trabalho, né? Recuperar mais rápido, ir embora do hospital mais rápido, né? Voltar à sua vida normal o mais rápido possível, né? Todo o tratamento direcionado ali, né? A essa qualidade de vida, a recuperação do paciente. Sim. Deixa eu um recado final, as minhas frases que eu gosto. Bora lá. Nem tudo é sobre saúde, mas tudo é nada sem saúde. É isso. Doutor Fábio, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado mais uma vez pelo convite. O Dr. Fábio vai voltar uma outra vez aqui, não nesse programa. Eu sei que parece que ele vai vir fazer um clube especial junto com o Moacir, porque diz que o doutor gosta de música. Disso. Estamos esperando. É roqueiro, doutor? É verdade? Gosto de rock. Olha aí, tá vendo? Vai fazer um programa junto com o senhor Moacir, e aí a gente vai estar do outro lado só para ouvir. E que é outra terapia, né? A música. Exato. Sem dúvida. Exato. Então esse foi o bate-papo gostoso no sábado de manhã com o Dr. Fábio Ubrich, que ele é cirurgião oncológico e especialista em cabeça e pescoço, e hoje o assunto foi tireoide. Você pegou só um pedacinho, gostaria de ouvir mais essa entrevista? É só você nos acompanhar nas redes sociais, em nosso portal de notícias, que lá vai estar a entrevista na íntegra. E lá no nosso Facebook, a gente está em todos os lugares, inclusive na Alexa, porque a gente é chique. E nós estamos em oferecimento de CIOP. A CIOP, que é o Centro Integrado de Oncologia do Oeste do Paraná, é uma clínica especializada na prevenção, diagnóstico,
tratamento do câncer. Realiza também infusão clínica, através de uma abordagem multidisciplinar e de uma equipe médica qualificada e humanizada. Realiza consultas e procedimentos e diagnósticos também. Está localizada na Rua Tarobá 526, esquina com a Bartolomeu de Gusmão 395, aqui no centro de Foz. E para agendar a sua consulta é muito fácil, vou deixar o WhatsApp para vocês: 459 98 22 0022. Um beijo no seu coração, se cuide, tome água, durma bem, não faça para o outro o que você não gostaria que fizesse para você. Fiquem com Deus e um bom final de semana. Tchau!